Bem, boa noite a todos. Dando continuidade, como todo domingo, ao estudo do Livro dos Espíritos, nós estamos no capítulo 7 da Lei de Sociedade, necessidade da vida social, as questões 766, 767 e 768. Antes de nós entrarmos nas questões propriamente ditas, vamos ver na Bíblia, nós temos algumas passagens, alguns versículos, falando sobre o homem não estar só. Então, nós temos em Gênesis, capítulo 2, versículo 18, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Temos em Provérbios 27, 17, como o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Ainda em Provérbios 13, 20, quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. E em Jó, depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. 42, versículo 10. E Jesus, em Lucas, capítulo 16, versículo 9, e eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Então, nós vemos sempre, não só Jesus em companhia do povo, dos discípulos, mas sempre na Bíblia a referência às pessoas nunca sozinhas. Não se vê no Novo Testamento, nem no Antigo Testamento, referências às criaturas terem a sua vivência espiritual longe do seu cotidiano, sem deixar o dia a dia no trabalho, no estudo, com os amigos. Então, isso é bem notório na Bíblia. Então, na questão 766, Kardec pergunta, a vida social está em a natureza? E a resposta é bem direta, certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, se nós não precisássemos de viver em comunidade, na sociedade, nós não necessitaríamos de todos os sentidos e todas as faculdades que nós temos. A palavra, a audição, os braços para o abraço, apesar dessa época, o abraço está sendo um pouquinho mais economizado, está bem mais parco, mas nós temos essa capacidade. O que é vida social? Na sua definição mais ampla, é a vida que o ser humano tem em contato com seus semelhantes, na sociedade, na família, aonde se trabalha, onde se estuda, aonde se diverte. Então, isso é a vida social. E somos, antes de tudo, instrumentos de Deus, enquanto viventes na comunidade. Então, nós somos todos, porque Deus toma de nossas mãos para realizar, concretizar o bem na terra. E você não tem como fazer isso só, isolado.
Então, Deus se serve da boca acostumada a falar o bem para espalhar a esperança entre aqueles que estão desesperançados, estão desalentados. Toma dos braços acostumados às carícias fraternas e envolve o carente no calor do seu amor. Então, Deus faz de cada filho, Deus faz de cada um de nós um intérprete da sua bondade, do seu desvelo, do seu cuidado e da sua misericórdia na terra, a fim de que o mundo tenha o colorido da primavera em pleno inverno de dores. Então, nós somos instrumentos de Deus para amenizar o sofrimento do nosso irmão, para que possamos colorir um pouco esse inverno de dores e de sofrimentos que nós podemos nos deparar. Então, somos instrumentos de Deus. Nossa boca, nossos ouvidos, nossos braços, nossos olhos, tudo nós podemos usar nós podemos utilizar como instrumentos de Deus para levar essa misericórdia, esse cuidado, esse amor a todos que assim o necessitam. Na questão 767, Kardec pergunta: é contrário à lei da natureza um insulamento absoluto? E a espiritualidade responde: sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Nós vemos isso que na evolução do próprio homem, enquanto ele lá no homem primitivo, ele foi reconhecendo que para se proteger do frio, para conseguir alimento, para sua sobrevivência, sua segurança naquele mundo inóspito ainda, ele precisava do outro. E começaram a se ajudar, a viver junto. Então, é assim que nós, passo a passo, fomos evoluindo na nossa sociedade. Nós vemos isso, inclusive, na natureza. Os animais, eles se buscam. É raro aquele animal que vive solitário. E assim eles vão se defendendo, vão conseguindo o alimento. E nós temos esse instinto buscando a sociedade, não só para o nosso próprio progresso, mas o progresso da humanidade como um todo. Insulamento é o ato ou o efeito de insular-se, isolar-se, ficar em solidão, em insulação. Então, nós não somos seres para viver sozinhos. E nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo todo uma parte, um item extenso no capítulo 17, Sede Perfeitos, com as instruções dos Espíritos, um espírito protetor, que o título é O Homem no Mundo. E ele nos orienta: não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente à prece e à evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver. Não. Vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai às necessidades, mesmo às frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. Então, nós podemos
meditações mentais, elevar o nosso pensamento, estarmos em prece, mas no nosso cotidiano, no nosso trabalho, na nossa lida, na nossa família, em sociedade, na escola, na diversão, nós podemos e devemos manter o nosso pensamento sempre elevado, para que, mesmo no dia a dia, nós possamos, em contato com a espiritualidade maior, nós possamos pensar bons pensamentos e, além disso, ter boas atitudes. Essa ligação constante é que nos vai orientar a, no dia a dia, a gente ter aquelas atitudes, aqueles cometimentos necessários como exemplo. Então, mesmo nas frivolidades, eu sempre digo, você vai fazer um almoço, você vai fazer uma costura, você vai fazer uma caminhada, você vai conversar sempre com um sentimento e que você possa santificar cada atitude que você tenha. É um treino e cada dia a gente pode aprender um pouquinho. E o Espírito continua: sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa aventura do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Então, é ter uma alegria, uma jovialidade dessa consciência limpa no nosso dia a dia, nas nossas até frivolidades, nas nossas conversas, nos nossos passeios, nas nossas diversões, no nosso trabalho. Então, é um exercício dia a dia, porque dessa forma nós vamos evoluir e vamos ajudar o outro também a evoluir. Não consiste, e o espírito protetor continua, não consiste a virtude em assumir de severo e lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Basta reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador que vô-la deu. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais no arroubo da alma ou a sua proteção para que obtenhais êxito, ou a sua bênção para ela se a concluístes. Em tudo o que fizerdes, remontai à fonte de todas as vidas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. Então, abrir os olhos, agradecer a noite que passou e o dia que vai começando, pedindo a proteção, vai fazer algum trabalho, fale, peça proteção para aquele trabalho e agradeça o trabalho feito. Em tudo, devemos ficar ligados à fonte que nos dá isso tudo, que nos dá a oportunidade dessa realização e que nós tantas vezes nos desligamos, às vezes só nos lembramos quando estamos com dificuldades. Mas antes de tudo, para que não enxerguemos essa dificuldade do tamanho maior que ela tem, nós devemos agradecer, abençoar, santificar cada momento, cada tarefa, cada pessoa com quem nós encontrarmos.
E a última questão, na 768, Kardec pergunta: procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal, ou há nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? Kardec aqui, ele coloca não só a procura do agrupamento, da comunidade, da sociedade, não só como instintivo do homem, mas também como um objetivo muito maior, né? Para que os homens se mantenham juntos, trabalhem e vivam juntos. E a resposta da espiritualidade é que o homem tem que progredir. Insulado, isolado, sozinho, não lhe é isso possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No insulamento, ele se embrutece e estiola. Ele fica, ele não vai adiante. Por quê? Porque exatamente o contato com os outros homens é que vai nos exercitar no primeiro mandamento. Como amar a Deus sem amar ao próximo? Como amar ao próximo só amando a nós mesmos sem que esse amor seja exercitado? Então, nós precisamos um do outro, não só para a evolução da humanidade, mas para a nossa própria evolução. E nós temos num site chamado Você para Deus, o verdadeiro significado de mundo na Bíblia. Porque nós vivemos no mundo. O mundo, o planeta, é a nossa casa. A humanidade é a nossa família. Então, qual o significado de mundo na Bíblia? Então, Jesus, ele nos deu 3 significados para essa palavra dentro da Bíblia. E Jesus nos orientou sobre esses 3 significados. O primeiro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Esse mundo colocado aí é um mundo formado pelas pessoas, pelos seres humanos, pelos seres vivos. Então, Deus nos amou de tal maneira que deu Jesus, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, esse mundo somos nós que habitamos esse planeta. Em João capítulo 1, versículo 9, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Esse mundo colocado aí é o mundo planeta, é o mundo planeta Terra, é a nossa escola. E, por último, em João 1, capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Que mundo é esse? É o mundo dos nossos grandes problemas. É o mundo das competições não sadias, o mundo das nossas emoções não saudáveis. É o mundo que faz matar o nosso próximo. É aquele que resulta das nossas piores ações, das inseguranças, do poder absoluto, da desigualdade, que cultua o prazer, da cobiça,
da vaidade, é o mundo do ódio, é o mundo da mentira, da discriminação. É aquele mundo que transforma alguns em escravos e outros em reis. É aquele que transforma o nosso caráter para o mal. É o mundo da morte. Então, esse mundo, nós temos que nos afastar dele. Nós temos que cultuar o reino de Deus que está em nosso coração. Como disse Jesus. Esse mundo é o mundo verdadeiro. É o mundo do amor, é o mundo do amor ao próximo, é o mundo da fraternidade, da caridade, da humildade, da simplicidade. Esse mundo é que nós temos que seguir, é o que nós temos que viver nele, em comunhão com Deus e com os nossos irmãos, sem estarmos isolados. E Kardec faz uma observação. Homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social, é que elas, umas às outras, se completam para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados. Então, nós temos que viver em sociedade, nós temos que viver nesse mundo, mas no mundo modificado por nós, modificados para o bem, modificados para o amor, porque, afinal de contas, esse amor que nós recebemos a cada momento, essa misericórdia com que nós somos brindados a cada momento, isso é que nós temos que multiplicar e passar e tornar isso comum para todos, porque nós nos completamos, nós não somos sozinhos, nós não somos criados por Deus para viver isolados. E eu achei esse interessante no Calvário de Libertação, de Vitor Hugo, através do Divaldo Pereira Franco, esse parágrafo eu achei muito interessante. A vida na Terra é feita de primeiros encontros, reencontros e desencontros. Almas se encontram para cometimentos fraternos ou não, se reencontram para saldar as dívidas sob a colocação das dores ou sacrifícios, e se desencontram por nonadas, por bagatelas, por ninharias, enquanto se ferreteiam assodadas pelas próprias paixões. Então, nós estamos aqui para esses encontros, para esses reencontros, e para aprendermos a não termos desencontros. É para isso que nós estamos aqui, para nós nos redimirmos, para nós aprendermos e ajudarmos uns aos outros. E aí, olha que maravilha, gente, como que a gente vai fazer alguma coisa errada desse jeito? Fala a verdade, como que a gente vai ser experimentado? Como que a gente vai aprender, né, isolado, no deserto, seja como astronauta naquela imensidão, brincando com o cachorro, com as ovelhas? Isso não vai ter nenhum mérito, esse isolamento, essa apreciação, essa meditação só, sem estarmos no cotidiano. Nós temos que exercitar a nossa experiência, a nossa vivência espiritual no dia a dia. E é aqui que a gente exercita a paciência,
a humildade, a fraternidade, a caridade para com o outro. Aí, ó, na família, no trabalho, no estudo, no divertimento, no trânsito. É aí que a gente exercita o nosso crescimento, que a gente tenta, pelo menos. Mas aí é que está o mérito. O mérito está em estarmos na luta e sairmos vitoriosos. No livro Vinha de Luz, na lição número 68, no campo. O campo é o mundo de Jesus em Mateus, capítulo 13, versículo 38. Jesus tem o seu campo de serviço no mundo inteiro. Nele, naturalmente, como em todo campo de lavoura, há infinito potencial de realizações com faixas de terra excelente e zonas necessitadas de arrimo, corretivo e proteção. Essa gleba imensa do Cristo, com faixas de terra excelente e zonas necessitadas de arrimo, de corretivo e proteção, reclama trabalhadores devotados que não demonstrem predileções pessoais por zonas de serviço ou gênero de tarefa. Nós estamos aqui para o trabalho. Trabalho com carinho, mas trabalho, seja qual ele for. E a maioria dos tarefeiros que se candidatam à obra do mestre, nós não seguimos além do cultivo de certas flores, facilidade, uma terra fértil, recuando à frente daqueles terrenos mais difíceis, dos pântanos desprezados. Tememos os sítios desertos ou nos espantamos diante do tamanho do serviço, recolhendo-nos a longas e ruinosas vacilações ou fugindo das regiões infecciosas. Reflete nesta verdade e enriquece as tuas qualidades de colaboração, aperfeiçoando-as e intensificando-as nas obras do bem, indiscriminado e ininterrupto. É certo que não se improvisa um cooperador para Jesus. Entretanto, não te esqueças de trabalhar dia a dia na direção do glorioso fim. E nós não conseguimos esse glorioso fim sem o trabalho. E esse trabalho está no dia a dia, está no envolvimento com outras pessoas, está no cotidiano, está no nosso trabalho, na nossa família. Esse trabalho, seja qual for o terreno, nós temos que, como diz na Bíblia, pegar a charrua e ir para frente, sem olhar para trás. E Jesus nos anima sempre, como em João 33, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Nós estamos no mundo, nesse mundo planeta, para vivermos nesse mundo humanidade, para que possamos um dia também dizer, eu venci o mundo. Obrigada e fiquem com Deus.